Boa noite, bem-vindos a mais uma roda de conversa. Eu me chamo Ellen e hoje nós vamos dar o nosso estudo, com o tema do Espírito de Verdade, que é a introdução dos espíritos. Mas antes da gente começar, eu vou ler uma página inicial, do livro O Espírito da Verdade, que são várias mensagens de vários espíritos e é psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. Em plena Era Nova. Há criaturas que deixaram na Terra, como único rastro da vida robusta que usufruíram na carne, o mausoléu esquecido num canto ermo de cemitério. Nenhuma lembrança útil, nenhuma reminiscência em base de fraternidade, nenhum ato que lhes recorde atitudes como padrões de fé, nenhum exemplo edificante nos currículos da existência, nenhuma ideia que vencesse a barreira da mediocridade, nenhum gesto de amor que lhes granjeasse sob o nome o orvalho da gratidão. A terra conservou-lhes à força apenas o cadáver, retalho de matéria gasta que lhes vestira o espírito e que passa a ajudar, sem querer, no adubo as ervas bravas. Usaram os empréstimos do Pai magnânimo exclusivamente para si mesmos, olvidando estendê-los aos companheiros de evolução e ignorando que a verdadeira alegria não vive isolada numa só alma, pois que somente viceja com reciprocidade de vibrações entre vários grupos de seres amigos. Espíritas, muitos de nós já vivemos assim. Entretanto, agora os tempos são outros e as responsabilidades surgem maiores. O Espiritismo, a rasgar-nos, nas mentes acanhadas e entorpecidas, largos horizontes de ideal superior, impele-nos para a frente, rumo aos cimos da perfectibilidade. A humanidade ativa e necessitada a construir seu porvir de triunfos conclama-nos ao trabalho. O Espírito é um monumento vivo de Deus, o Criador amorável. Honremos a nossa origem divina, criando o bem como chuva de bênçãos ao longo de nossas próprias pegadas. Irmãos, sede os vencedores da rotina escravizante. Em cada dia, renasce a luz de uma nova vida, e com a morte somente morrem as ilusões. O Espírito deve ser conhecido por suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, a ser mais do que pó. Eurípides Barçanufo. E assim, com a leitura desta página, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar a imagem de Cristo e agradecer a Ele por mais uma noite de estudo, mais uma noite em que a gente tem a oportunidade de refletir os seus ensinamentos, de refletir a nossa posição aqui na Terra e refletir principalmente o que estamos fazendo para nós mesmos e para o nosso próximo. Que Deus possa estar abençoando a noite de todos nós, encarnados e desencarnados deste planeta, que assim seja, graças a Deus. Bom, agora depois dessa leitura nós vamos dar início à nossa leitura do Evangelho. E aqui já começa o capítulo 6, o Cristo Consolador, Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade. Mas antes da gente começar a ler, eu peguei aqui o significado da palavra advento, porque muita gente não sabe, e pode ficar perdido. E aqui no dicionário, o significado de advento. Significado da palavra advento, substantivo masculino. Chegada, o aparecimento de, o advento do Messias. Religião, cristianismo, a chegada de Jesus Cristo, o Salvador. Na liturgia católica,
as 4 semanas que antecedem o Natal, primeiro tempo do ano litúrgico, período que antecede o nascimento de Jesus. Então, a gente já sabe que aqui o significado do advento é chegada, né, o aparecimento. E aí sim tem todo, agora sim a gente consegue chegar no entendimento da palavra, né, e a gente agora vamos começar a ler para a gente começar a falar sobre isso. Advento do Espírito de verdade. Venho, como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-nos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Esse capítulo é bem interessante, né? Que quando Kardec estava escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele não estava só com um espírito dando toda a base da doutrina espírita, né? Falando sobre a vida espiritual, né? Sobre as leis espirituais e as leis divinas. Existia uma gama de espíritos, né? Era um verdadeiro exército celeste que estava ali para ajudar na codificação da doutrina espírita. E esses espíritos, né, não era um só, eles utilizaram esse nome espírito de verdade, né, porque todos eles estavam também sobre a conduta de Cristo. Eles eram espíritos puros, né, espíritos da mais alta elevação espiritual, e eles estavam a serviço de Cristo, que era o governador do planeta. Né? E não só naquele momento, esses mesmos espíritos já estavam desde o início da formação do planeta. E eles vieram com Jesus, passo a passo também, ajudando, desde dos profetas, desde Moisés, com as escrituras, né, no Monte Sinai. Todos eles estavam junto com Jesus. Jesus é o guia e modelo da humanidade, como todos nós sabemos. E eles estavam a trabalho de Jesus. O que você também tem a dizer, Pedro? Oi? Pode falar. Eu andei pesquisando e espírita adora fazer teoria, né? Adora fazer teoria. E aí se teorizou muito a respeito da identidade do espírito de verdade. Né? Então, alguns acham que é o próprio Jesus, o próprio Cristo, que mandou essa mensagem. Outros têm mais esse pensamento de que foi um nome usado por alguém dessa ordem de espíritos, né, benfeitores, para poder fazer a revelação dessa mensagem. Né? Independente disso, a gente consegue ver que quem mandou essa mensagem já esteve entre nós e está entre nós ajudando. Né? E isso aqui também nos mostra o quanto que a doutrina espírita retoma esse mesmo pensamento de melhora, de ajuda, que já existia. Né? Então, o espiritismo ele vem resgatar algo que já vinha, que já tinha vindo. Né? Então, é muito interessante essa parte que espírita, como eu já disse, adora fazer teoria. Então, as pessoas viram, não, ele fala meu pai, ele fala que já veio, então muita gente fala que é Jesus, outros falam que é esse espírito, mas independente disso, o que importa é a gente saber que essa mensagem já estava entre nós. Né? E a gente pode falar. Vem com esse processo de lembrar. E até porque, mesmo que seja um verdadeiro exército celeste, também é o pensamento, estão com o mesmo pensamento com Jesus, e Jesus está no mesmo pensamento de Deus. Todos eles estão afinizados com as leis divinas. Todos eles estão em nome de Deus e em nome de Jesus. Então,
tanto faz se fosse Jesus falar ou se são esse grupo de espíritos que deram esse nome de espíritos de verdade. Todos eles estão a serviço de Jesus. E com certeza eles estavam junto de Cristo. Cristo não estava sozinho, né? Existe toda uma equipe espiritual para ajudar a Jesus, né, na divulgação das ideias do Evangelho, né? Do amar ao próximo, de amar a si mesmo, de amar a Deus, né? E isso foi pipocando. Sempre existiu em todas as épocas da humanidade vários filósofos, várias pessoas que vieram antes de Cristo preparar o terreno para a vinda de Jesus. E esses espíritos estavam juntos, sempre apoiando, né, e trabalhando para isso. Bom, vamos continuar aqui com o capítulo. Você quer ler a segundo parágrafo? Lê para mim, por favor. Sim. Ellen, aqui está travando um pouco. Eu não sei se é a minha internet ou a sua. Bom, a minha está tranquila aqui. Qualquer coisa. Tá. Quer dizer, tá, vamos lá. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, vós socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar, orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão com o cedro. E essa parte é interessante, que ele fala para a gente não ouvir mais os profetas e os apóstolos, e sim ouvir aqueles que já não estão mais na Terra. Isso é o espiritismo puro, né? A revelação divina, ela vem através da espiritualidade, né? Então, a palavra de Jesus, ela 2000 anos atrás, então ela veio se desvirtuando muito, veio passando de boca em boca, de livro em livro, de escrita em escrita, e aí o espiritismo vem como essa revelação divina, não pelas mãos de alguém, de uma pessoa, vem através da espiritualidade maior, né? Kardec, ele foi apenas o organizador, né? Ele foi o codificador. Ele é óbvio que aqui no Livro dos Espíritos ele escreve muita coisa, põe a opinião de muita coisa, mas tudo que ele escreve é baseado no que os espíritos revelaram. Sim, as opiniões dele, quando ele coloca as notas, né, é de acordo com um estudo que ele fez mesmo das próprias mensagens, né? Porque não foi simples assim, chegou e pronto. Foram surgindo várias mensagens com o mesmo objetivo, com o mesmo teor em vários pontos do mundo, em vários países da Europa. E Kardec teve o trabalho de juntar todas essas mensagens, né, observar se tinha alguma destoando do que os espíritos falaram, separava o que era necessário, né, pesquisava, estudava, e aí sim ele fazia as suas observações, mas não perde o teor do que os espíritos passaram, né, através dos médiuns, porque a mensagem, ela continua, porque vem dos espíritos, não vem da gente. A gente que está aqui na Terra, está encarnado, a gente manipula, a gente escreve de acordo com o que a gente quer, né, de acordo com a nossa conveniência, mas vindo direto, né, do plano espiritual e vindo dos espíritos superiores, não tem como ser manipulado por nós, pelos homens, né? A gente pode esconder partes, mas a essência, a gente não criou essa essência da mensagem espírita, né? Da mensagem dos espíritos. E isso não vai mudar. A gente pode mudar, esconder, enxertar outras coisas que não tem nada a ver, mas a essência não muda. Continuando. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai.
Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Quer dizer, ele ainda vem na mensagem, né, mostrar para a gente que todos eles, e Jesus, óbvio, né, estão sempre ao nosso lado, vê a nossa caminhada, vê as nossas escolhas equivocadas. Mesmo assim, eles continuam estendendo a mão sobre nós, né? Eles não nos deixam desamparados em nenhum momento. Eles sentem pena porque como a gente poderia estar muito melhor e a gente ainda fica andando a passos, né, pequenininhos, sempre querendo continuar fazendo as mesmas coisas, não tentando um mínimo para mudar, para modificar a nossa conduta, né? E quantos séculos que a gente está aí nessa caminhada, errando, aí reencarna, e tenta de novo, e acerta uma parte, erra outras, e de novo vem essa caminhada lentamente, né? E eles aqui, nessa mensagem, mostrando que sempre estão nos acompanhando, sempre tentando nos ajudar, né? Seja na parte dando a intuição para a gente, né? Quando a gente tem aquela ideia que surge, seja uma boa ideia, eles estão sempre ao nosso lado e muitas das vezes a gente ignora o caminho e aí a gente vai, né, só ladeira abaixo, digamos assim. Mas mesmo assim, a gente, nessa caminhada, eles estão nos amparando. Sim, e eu gostei muito de uma frase aqui no final, eu vou ler aqui rapidinho. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. A gente pode fazer um paralelo mais ou menos com a atual situação das fake news, né? Existe muita fake news por aí. E assim como existe no nosso mundo, também existe dentro da religião, dentro do cristianismo. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado com essa fake news, porque o espiritismo em si, ele é uma doutrina muito rígida. Os médiuns têm que ter umas regras de conduta, tem que ter uma certa rigidez para exatamente saber ter essa mediunidade e saber interpretar a mensagem mandada, porque muitas vezes alguns espíritos podem se aproveitar e mandar alguma coisa fora do que a doutrina espírita nos revela. Né? Então, essas fake news que existem, elas podem ocorrer de diversas maneiras, até mesmo pessoas mal intencionadas, né? Ou por vontade própria, né? por questões próprias, desvirtuar a palavra e usar essa palavra de uma forma errada. Então, a gente tem que estar sempre se vigiando e sempre refletindo sobre aquilo. Poxa, será que Jesus realmente faria aquilo? Será que Jesus realmente falou aquilo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas fake news que existem por aí e sempre estar vigiando. Eu acho que o importante é isso, a gente sempre vigiar e refletir sobre tudo que acontece ao nosso redor. Quando eu estava estudando, né, esse tema, para a gente fazer o nosso estudo hoje, eu estava assistindo uma palestra do Haroldo Dutra. Para quem não conhece, Haroldo Dutra é um palestrante espírita, né? E ele estava justamente falando sobre o espírito de verdade. E durante a palestra ele estava falando, né, que o médium, né, a mediunidade só vai ser uma mediunidade com Jesus no dia que os médiuns estiverem dispostos a realmente vivenciar o Evangelho. Ou seja, estudar a doutrina espírita, né, para você ter a parte teórica, a parte do conhecimento, para que você não venha cair na armadilha de mensagens fúteis, de mensagens que não levam a lugar nenhum. E ele deixou bem claro que a sintonia do médium, né, ou a nossa mesmo, que não esteja na parte mediúnica de um centro espírita, porque todos nós, seres humanos, temos uma mediunidade mais ou menos, né, intensa, porque é de acordo com a necessidade de cada um e também com a constituição física, mas todos nós temos momentos de intuição, né? E conforme a gente vai melhorando o nosso comportamento
e não só na parte intelectual, mas na parte principalmente moral, cada vez mais vai se expandir a mediunidade e cada vez mais você vai estar conectado com os espíritos superiores. Enquanto a gente não tiver isso em mente, as comunicações serão comunicações simples, muitas das vezes levianas, comunicações manipuladas, porque existem, né? Existem espíritos de luz, existem espíritos também que querem o mal, né? Assim como a gente vive cercado de pessoas boas e pessoas também que não são legais, no plano espiritual é a mesma coisa, né? Aqui é a materialização do plano espiritual. Então, o médium só vai realmente estar conectado com Jesus e com a espiritualidade superior quando ele colocar dentro de si o evangelho e vivenciar o dia a dia. E aí, continuando. Aqui agora é uma mensagem para nós que realmente estamos na doutrina espírita, né? Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. E aí termina aqui a nossa parte, né, do Espírito de Verdade, Paris, 1860. Quer dizer, esse pedacinho final aqui é para a gente que está no Espiritismo, a gente está aqui passando a mensagem espírita, né, para todos que sejam de qualquer religião ou que não tenham religião, porque essa parte de você amar o próximo, amar as pessoas, né, ter cuidado, ter carinho e fazer para o outro o que você queria que fizessem com você, isso independe de religião. É uma conduta, né? E Jesus passou, há 2000 anos atrás, passou essa mensagem. Porque naquela época não era assim, né? Naquela época as pessoas, se eu fizesse mal para você, você tinha o direito de retribuir o mal para mim também. Era esse tipo, né? Olho por olho, dente por dente. Eu tinha o direito, se eu achei que eu fui ofendida, que eu fui, né, em algum momento, eu tinha o direito de fazer o mesmo com a pessoa. O mesmo mal que ela fez para mim, eu tinha o direito de revidar. E Jesus veio naquela época para mostrar um outro caminho, totalmente diferente, né? Um caminho quando ele fala assim, se alguém bater na sua face, apresentar a outra. Não é o rosto, né? É mostrar o outro lado. A pessoa fez um mal para você, não retribui esse mal. Mostra um outro lado, o lado do bem. Mesmo que aquela pessoa não entenda no momento, não faz questão também de saber, mas você fez a sua parte. Você não continuou com a corrente do mal. Porque o grande problema não é a pessoa fazer o mal para você, é você dar continuidade, é você revidar. O grande problema nosso hoje em dia, do mundo nesse momento, é porque as pessoas, quando elas são confrontadas, elas querem revidar. Eu sei que é difícil, assim, é muito difícil a gente manter um controle quando alguém vem e nos ataca. Seja porque a gente fez alguma coisa e elas estão revidando, ou de forma que elas, de livre e espontânea vontade delas, sem a gente ter tido alguma situação de conflito. Né? Porque a gente sabe que as pessoas estão feridas, né? As pessoas emocionalmente estão machucadas. E muitas das vezes elas não sabem lidar com isso e elas acabam atacando pessoas, assim, com palavras, com ações mesmo, porque elas estão acuadas, elas estão se sentindo oprimidas, machucadas. Elas não sabem lidar com as emoções. E principalmente a gente aqui que estuda a doutrina espírita, a gente tem que estar sempre com isso em mente. A gente não pode mais fazer a mesma coisa que as outras pessoas fazem por desconhecimento. A gente agora tem o conhecimento da doutrina espírita. A gente sabe que as nossas ações geram consequências, né? Amai-vos, né? Ele deixa isso bem no início, né? Espírita, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Né? Tanto que o lema da nossa doutrina é: fora da caridade não há salvação. Não é fora do centro, não é fora da igreja,
não é participando de reunião de ESG, de mocidade, é amando. A gente precisa amar, sabe? E instruí-vos, eu acho essa parte muito interessante, instruí-vos em segundo. A questão do estudo. A gente, o espírita principalmente, ele tem o estudo levado muito a sério. Eu estava vendo um artigo, era um site que não era espírita. E a primeira coisa que estava nesse artigo falando sobre o espiritismo era que nós espíritas somos uma das religiões que mais estudam. Que bom, né? Eu acho que então nós estamos cumprindo esse advento, né? Agora, eu não sei se o amando nós estamos cumprindo tão bem, né? A gente se esforça, mas é o primeiro. Amai-vos é o primeiro ensinamento. Então vamos amar mais. Vamos praticar mais o amor ao próximo. Vamos praticar mais a caridade. Esse momento de pandemia, a gente fica muito recluso em casa. Então a nossa capacidade de amar fica um pouco reduzida, mas não quer dizer que não tenha como não amar, sabe? Então você que tá isolado, liga para alguém, manda uma mensagem para alguém. Você que está querendo amar mais, querendo ajudar, manda uma mensagem para alguém. Aquele conhecido seu que você já não vê desde o início do ano, manda uma mensagem, manda um áudio, liga, entendeu? Vamos tentar reaproximar, reconectar os laços de amizade, de afeto, porque senão a gente vai estar descumprindo o que o Espírito de verdade veio nos trazer, que é amar. Então, é importante estudar? Muito importante, mas amar é o principal. Praticar o amor ao próximo, praticar a caridade é o principal. Obrigada, Pedro, pela sua mensagem. Bom, a gente está no finalzinho já do nosso estudo e eu vou pedir para o Pedro fazer a prece final, mas antes dele fazer a prece final, ele vai ler o prefácio do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente uma mensagem do Espírito de verdade para a gente. Pode começar, pode ler. Vamos lá. Prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som de trombetas e os cânticos dos anjos que lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas as vossas vozes, e que, no hino sagrado, elas se estendam e perpecutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Então, que possamos, assim, com essa mensagem, nos concentrar nesse momento, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, agradecer por essa noite de estudo, de aprendizado, que possamos, no nosso dia a dia, pôr em prática as mensagens de Cristo, a mensagem da espiritualidade maior. Somos muito gratos, Senhor, por a sua divina mensagem, a sua divina luz, que nos acolhe e nos conforta. Que o Senhor possa ajudar a todos aqueles que precisam de Ti nesse momento, que o Senhor possa abençoar o nosso planeta, que passa por essa fase, por esse momento de transição, de aprendizagem, e que o Senhor abençoe a todos aqueles que precisam de Ti, Senhor. Agradecemos muito por Sua palavra, por todo o Seu amor, e queremos poder amar mais, estudar mais e praticar mais. Que o Senhor esteja sempre conosco, que assim seja. Que assim seja. Antes de terminarmos, eu quero falar que não importa a situação que a gente esteja passando,
né, dificuldade, seja na parte da saúde, na parte de emprego, questões familiares, tenham sempre em mente que Jesus e os amigos espirituais estão conosco. Eles não nos desamparam em nenhum momento. Então, que a gente possa abrir os nossos corações e as nossas mentes para captar o seu amor e assim a gente conseguir passar pelos problemas de uma forma mais suave e no final tudo dará certo. Obrigada a todos vocês, boa noite e até semana que vem. Boa noite, tchau, tchau.